Muito bem, então eu sou a professora Verônica, né? Vou estar aqui para fazer a explicação da semana 1, né, do plano de estudo tutorado do segundo ano, volume 3, 2021, né, disciplina de Geografia. Bem, vamos trabalhar então o comércio internacional e principalmente a criação da Organização Mundial do Comércio, ou OMC. Bem, a gente sabe que o comércio, né, ele faz parte do dia a dia da humanidade há muito tempo, né, há muito século. E é uma atividade muito importante, é uma atividade essencial, né, para o desenvolvimento econômico dos países. Por mais que esse tema seja complexo, né, envolver muitos conhecimentos, que muitos não imaginam é que tudo deve ser feito, né, seguindo regras, né, que vão valer para todos, que devem valer para todos os países. Não pode apenas contemplar apenas um país. Bom, o surgimento da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, foi um importante marco na ordem internacional que vai começar a ser, né, escrita com o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Né? Ela vai surgir a partir de preceitos, né, que foram estabelecidos pela Organização Internacional do Comércio, consolidados na Carta de Havana, né, e uma vez que essa não foi levada adiante pela não aceitação do Congresso dos Estados Unidos, né, que era a principal economia do planeta naquela época e continua sendo, né, com isso, né, não se aceitou o que foi decidido e aí impôs-se o chamado GATT, né, que seria um acordo temporário, né, que acabou vigorando até a criação efetiva mesmo da OMC, né, que aconteceu após as negociações da rodada Uruguai em 1993. Né. Então, os Estados Unidos naquela época não aceitaram a criação da OMC, né, criou-se um acordo temporário denominado GATT, né, até que se criou efetivamente a OMC. O objetivo principal da OMC, então, seria atuar como um fórum, né, de negociação e acordo, com o objetivo de reduzir as dificuldades, né, os obstáculos que acontecem entre os países durante o chamado acordo, o chamado comércio internacional. Então, o trabalho da OMC é garantir estabilidade e concorrência, né, leal, né, entre todas as nações e dessa forma assegurar o desenvolvimento econômico dos países, assegurar que os países todos, né, sejam privilegiados, que não haja nenhum país que seja mais privilegiado do que os outros, né, porque a gente sabe que muitas vezes isso não acontece na prática. Então, a OMC tem muitos objetivos. Né, eliminar ou reduzir as barreiras comerciais, bem como as tarifas comerciais, né, os impostos de importação, as barreiras alfandegárias. Regular as normas de conduta do comércio, como subsídios. Né, subsídios são aqueles investimentos, aqueles financiamentos que muitos governos de países dão, né, aos seus produtores, né, e muitas vezes esses subsídios são vistos, né, como uma forma desleal, né, porque acaba prejudicando os países que não têm condição, né, de fornecer subsídios aos seus produtores. Subsídios são bastante comuns, são bastante utilizados tanto pelos Estados Unidos como países da Europa Ocidental. Administrar os bens e serviços que são gerados pela atividade comercial, bem como cuidar da propriedade intelectual, né, os direitos, né, de propriedade intelectual. Acompanhar e revisar as políticas comerciais dos Estados-membros, né, para ver se não tem nada errado, se não tem nenhuma coisa que vai desrespeitar outros países. Atuar no desenvolvimento dos Estados-membros, né, no financiamento de projetos para ajudar o desenvolvimento econômico dos países. Aplicar pesquisas comerciais, né, de divulgação, né, visando promover, né, essa atividade comercial. A OMC, então, tem recebido diversas críticas desde a sua fundação, né, conforme a gente já falou, porque nem sempre todo mundo, né, tem as mesmas condições, né, muitas vezes muitos países têm mais condições, têm mais vantagens que os outros. Então, apesar de formalmente incentivar a redução de tarifas e taxas alfandegárias sem discriminação entre as nações, a organização tem relevado práticas protecionistas praticadas, sobretudo por países desenvolvidos, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, né, conforme a gente já falou, né, países como os Estados Unidos, né, e
países da Europa muitas vezes adotam práticas protecionistas, né, com a utilização, por exemplo, de subsídios agrícolas, que acabam, né, prejudicando outros países, né, que muitas vezes não tem como principal atividade econômica a agropecuária. E aí, diante da concorrência dos países mais ricos, né, como os Estados Unidos e Europa, não conseguem mais sobreviver, né, no comércio internacional. Ok? Bom, então aqui a gente, né, continua na próxima, né, no próximo vídeo, a explicação da semana 2 ainda sobre a questão do comércio internacional. Ok? Um abraço.